Beleza, pessoal, sem maiores delongas, vamos trabalhar. Questão 31. Fizemos 30 na última aula. Por razões óbvias, eu iniciei a numeração de hoje com a questão 31. Vou fazer a leitura, respondam no chat, com a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo e promover a convivência. Foram criados os... Vamos lá? Joga no chat aí. Beleza, pessoal? Letra E. Eco. Círculos hierárquicos. Lembrando que nós temos lá, entre os oficiais superiores, que é o major, tenente-coronel, coronel. Círculo dos oficiais intermediários, são os capitães. Capitão é a mortadela do pão, não serve para porra nenhuma, é um terceiro tenente, entendeu? Não é nem superior nem subalterno. E o subalterno, que é o cara que carrega ali o piano mais pesado ali, o primeiro tenente e o segundo tenente. Círculos hierárquicos das praças. Subtenentes e sargentos, cabos e soldados. Então, cabo e soldado é graduação. Então, se vocês pegaram um documento lá escrito por um soldado, uma parte, este graduado solicita que ele está correto. Beleza? E aí tem dois seres, o cadete e o aspirante, que eles não estão aqui. O cadete e o aspirante, em ocasiões especiais, eles recebem a concessão de frequentar o círculo dos oficiais subalternos. São praças especiais em estágio probatório 31 ECO. Círculos hierárquicos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, 2. 32. Com relação às chamadas praças especiais, marque a alternativa correta. E aí, galera, vamos lá. Letra C. Os aspirantes são hierarquicamente superiores às demais praças. Verdadeiro. Vamos ver a letra A. Os alunos oficiais são declarados aspirantes. Olha que questão maneira para a gente trabalhar e te induzir aqui ao barro. Os alunos oficiais são declarados aspirantes por ato do governador quando concluem o CFO? Não. Comandante-geral. Os aspirantes a oficial são promovidos ao posto de segundo-tenente por ato do comandante-geral? Não. Governador. O detalhe é que você que vai fazer o SHOAI, assim como o quadro de saúde, eles não passam por essas duas etapas, assim como o oficial combatente. O SHOAI lá, aqui na PM, a gente tem o Instituto do Tenente Estagiário. Então, o cara, quando ingressa no curso, ele já ingressa com a estrelinha de segundo tenente no ombro, ele coloca a tarjeta ali, segundo tenente estagiário, e ele é nomeado segundo tenente estagiário para ingressar lá no nosso SHOAI, digamos assim, por ato do governador, e ao término do curso, governador efetiva. Eu acho que a modalidade é diferente aí de vocês. Vocês ingressam no SHOAI como subtenentes e primeiros sargentos, e só lá no final vocês são nomeados por ato do governador. Falou de oficial, quem nomeia, quem demite o oficial de qualquer quadro é sempre o governador. 32, Charlie. Aspirantes são hierarquicamente superiores às demais praças. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguém
Tranquilo, né, pessoal? Questões assim com um nível bem tranquilo, mas só para movimentar aí a musculatura mental de vocês. Legal? Vamos lá, 33. O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um bombeiro militar em serviço ativo é chamado de quê, pessoal? Galera, tranquilo também. Letra A, cargo. Agora, cuidado com isso aqui. Cargo são atribuições, deveres e responsabilidades. Legal? E autoridade, deveres e responsabilidades. É o que, pessoal? Fala para mim aí no chat. Função não, Elielson. Comando. Cargo. Atribuições, deveres e responsabilidades. O comando, você troca atribuições por autoridade. O que é função? É um subconjunto desse conjunto maior chamado cargo. Imagina lá o DBM lá do Farol de São Tomé, lá em Campos dos Goytacazes, recém-inaugurado. Imagine lá que o comandante lá do 5º GBM Campos, por um déficit de oficiais, porra, o cara tem 5 tenentes lá no GBM dele, tá fudido. Tem 5 tenentes, 9 capitães, 18 majores, 3 tenentes-coronéis. Porra, aí o cara tem um déficit de tenente. Aí ele nomeia como comandante do destacamento de bombeiro militar um subtenente Geraldo. Porra, o cara trabalha 20 anos lá naquela região. Enfim, Geraldo, vou publicar aqui no boletim interno, nomeando você no cargo de comandante do destacamento de bombeiro militar do Farol de São Tomé. Cargo de comandante do destacamento. Quando chegar lá, você concorda comigo que o Geraldo vai ter que verificar as instalações físicas do destacamento de bombeiro militar? Se está tudo pintadinho, bonitinho. Zelar pelo fiel cumprimento da escala de serviço do destacamento de bombeiro militar. Conferir as condições das viaturas. Realizar o inventário da carga patrimonial da unidade. Quantas mesas, quantas cadeiras, quantos aparelhos de telefone, quantas mangueiras de 15, quantas mangueiras de 30, quantos esguichos. Olha a quantidade de tarefas que estão ali enfiadas no rabicó do Geraldo. Essas tarefas aqui, que ele desempenha quando está nomeado no cargo, isso aqui é chamado de funções. Valeu? Isso aqui é a função. Subconjunto de um conjunto maior chamado cargo. Valeu? Só para a gente matar essa guerra aí. Na paz? Legal? Só para ilustrar aqui para vocês. Vamos embora. Galera, estou num ritmo frenético aqui, que são 30. Vamos até a questão número 60. De acordo com a Lei Estadual 880, é o cargo de vacância do cargo de bombeiro militar. E aí, quando um cargo de bombeiro militar é considerado vazio? Quando que o cargo do Geraldo lá do destacamento lá é considerado vazio? Extravio. Extravio. Geraldo sumiu ali no desempenho das atribuições dele, iniciaram as buscas. 8 dias de busca, ele é declarado desaparecido. A partir daí, conta mais 30. O comandante-geral publica o extravio dele em boletim. Chama lá a pensionista para ela pegar essa pratinha aí.
não tem nada a ver com declaração de morte presumida. Beleza? Extravio. Quais são os outros casos em que o cargo é considerado vazio? Falecimento, deserção, desaparecimento e, naturalmente, aquele intervalo de tempo ali entre a exoneração e nomeação. O comandante-geral do CBMERG, no uso de suas atribuições, resolve exonerar do cargo de chefe do Cefid o tenente-coronel Joaquim. Porra, aí no dia seguinte, caralho, não publicou nada. Caralho, quem é o novo comandante do Cefid? Não tem. Por quê? Porque o teu chefe do Estado-Maior tá lá apurando. Porra, quem aí na linha de antiguidade aí, entre os tenentes-coronéis, entre os majores, é especialista em educação física e pode assumir lá o comando do Cefid? É assim que rola. E aí, nesse período, entre uma exoneração e a nomeação do novo, o cargo está vazio. Valeu? 34, Charlie, goiabinha para você. Daqui a pouco eu vou começar a te dar uma porradinha. Valeu? Tranquilo? 35. De acordo com a legislação específica do CBMERG, assinale a alternativa correta. Cuidado com o tiro de precisão, para você não ter problema. Cuidado com o afã. O afã, a pressa, mata o combatente. Vocês já viram o Bop entrando na favela, pessoal? Andando, passeando. O cara deu 3 milhões de tiros nele, ele tá ali, ó, calmo, direito e para frente, como um cavalo, sem afobação. Ó, respiração tranquila, batimento cardíaco ali, controlando o batimento cardíaco e prestando atenção no que vai fazer. A arma aponta para onde o olho vê. E é assim, na prova, mesma coisa. Cuidado com essa afobação aí. Galera, olha só. Delta, a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do bombeiro militar. Você, subtenente, ô Cabão, soldado, bota lá o educação física lá que a gente vai cumprir uma missão aqui. Vai chegar o caminhão lá da Digal lá, trazendo mesa e cadeira para essa porra aqui, e a gente vai ter que desembarcar o caminhão. Que isso, meu chefe? Não fiz prova para isso, não. Fiz prova para ir pro fogo. Porra nenhuma. Isso não tem a ver com a pessoa do bombeiro militar. Tem a ver com a estrutura hierarquizada ali da vida militar. Só isso. Beleza? Safo? Deixa eu ver o chat aqui. Chat. A subordinação pode afetar a dignidade pessoal do bombeiro militar quando houver ordem manifestamente ilegal. Beleza. Só que aí, camarada, na prática, concordo com você. Mas aqui, ó, de acordo com a legislação específica, a letra fria da lei, letra de lei 880/85. E aí você dá uma olhada lá nos artigos, salvo engano, é o 35 ao 40, que você vai encontrar aqui a frase literal. Não inventei nada, só peguei ali esses artigos, coloquei aqui nas alternativas aqui e fiz uma modulação aqui para a gente chegar numa alternativa correta e as outras erradas. Nada demais. Não estou inventando a roda. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? 36. São vínculos racionais que ligam o bombeiro militar, sua pátria, a sua comunidade e a segurança.
Galera, tem certeza? Mais alguém? Galera, deveres, conceito literal de deveres. E aí aquela parada que eu já te falei, do valor bombeiro militar, tem aquele bizuzinho do artigo masculino o, preceitos éticos, ou ética de bombeiro militar. Aquele bizu que eu dei que são os verbos no infinitivo, zelar, ser, cumprir. Começou com verbo no infinitivo, é preceitos éticos ou preceitos da ética de bombeiro militar. E os deveres. Os deveres são 6 frases que se traduzem em atributos da área afetiva que correspondem a esses vínculos racionais aqui. E aí o camarada numa prova, se ele tiver um pouquinho de boa vontade, ele pode pedir o valor e colocar um dos deveres. Pedir os deveres, colocar um dos valores. E graças a Deus que não cai na sua prova regulamento disciplinar, porque tem lá, ó, no estatuto tem manifestações essenciais do valor de bombeiro militar. No regulamento disciplinar tem lá manifestações essenciais da disciplina, e também são 6 frases. Entendeu? Então dá para te sacanear à vontade. Dá uma olhada nisso aí. Valor bombeiro militar, preceitos éticos, deveres, gabarito 36 delta. Valeu? Bora, 37. Nos termos da Lei Estadual 880/85, no exercício da atividade profissional, quando no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pelos seguintes, coloquei seguintes aqui, seguintes atributos. Vamos lá. Galera, olha o que eu vou desenhar aqui e você vai entender o que significa. Não é dê a preferência, não, como todo mundo sacaneia aí, olha. Lealdade, capacidade profissional e técnica e o exemplo. O que eu desenhei aí na tela, pessoal? Muitos pegaram aí recentemente. O que é isso aqui que eu desenhei na tela, pessoal? Tu tá usando essa porra aí desde 1º de agosto no ombro e não sabe. A insígnia de subtenente, lealdade, capacidade profissional e técnica e o exemplo. É isso aí que significa o triângulo equilátero com seus 3 lados iguais que compõem a insígnia do subtenente. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Lealdade, capacidade profissional, técnica e exemplo nos termos lá do teu estatuto. Safo, vambora. 38. Pelas decisões que tomar, ordens que emitir e atos que praticar, cabe ao bombeiro militar o quê? Galera,
pelas decisões que tomar, ordens que emitir, atos que a praticar, ainda que doa o seu coração. Cabe a você a integral responsabilidade. Beleza? 38, alfa. Safo. Estamos num ritmozinho bem leve hoje, bem tranquilo. Mexer esse neurônio aí um pouquinho, que tu tem umas guerras aí maiores aí com o combate a incêndio, a pH, mas a gente não pode negligenciar isso aqui. 39. Durante a operação de combate a incêndio em área industrial, um grupo de militares do CBMERG foi designado para atuar diretamente na execução das atividades de rescaldo e resgate. Entre eles estavam cabos, soldados e alguns integrantes do Círculo de Praças Especiais, todos recém-ingressos na corporação. No decorrer da ocorrência, olha a FGV aí te contando uma história gigante. No decorrer da ocorrência, um dos soldados questionou o comandante da guarnição, afirmando que, por estar em estágio probatório, não poderia desempenhar tarefas de execução direta em situação de risco, devendo apenas observar e auxiliar. Já um praça especial, matriculado no curso de formação, o cadete, recusou-se a seguir ordens de estudo e treinamento fora do expediente, alegando que isso não estava previsto em sua função operacional. À luz da legislação do CBMERG, é correto afirmar o quê? E aí? Só para esclarecer aqui um pouquinho, aluno, está lá no teu estatuto. São bombeiros militares. Inciso 1º, da ativa. A linha D, os alunos dos órgãos de formação. Quem são os alunos dos órgãos de formação? O aluno soldado, lá no Cefap, e o cadete na academia. Você pode empregar o cadete e o aluno soldado? Pode. Está amparado pelo estatuto. É por isso que o cara já entra com RG. Entendeu? Ele tem as mesmas prerrogativas de um bombeiro militar antigo. Ok? Tranquilo? E aí? Deixa eu ver aqui o que vocês botaram. Cabos e soldados são essencialmente elementos de execução, devendo cumprir as ordens que lhe forem atribuídas no serviço operacional. Bravo. Legal? Sem maiores melindres ou mistérios. À luz do Estatuto do CBMERG, questão 40, são competentes para determinar o afastamento imediato do cargo de bombeiro militar as seguintes autoridades, exceto vedado, defeso. Exceto vedado e defeso são sinônimos. Que indicam uma incorreção. Ele quer, à luz do estatuto, a incorreta. Galera, corregedor. Lá no estatuto, no artigo que diz as autoridades competentes para determinar o afastamento do cargo, não tem corregedor. Mas imagine que você tenha que afastar imediatamente do cargo um bombeiro militar que trabalha onde? Na corregedoria. Aí, o corregedor ele vai atuar ali, à luz do estatuto, como comandante de organização de bombeiro militar, que é um bombeiro que está na linha de subordinação direta dele.
O corregedor, ele é o guardião máximo da hierarquia e disciplina na corporação. Se o teu comandante geral aí hoje for preso, imagine, amanhã de manhã a Polícia Federal bateu lá na casa do comandante geral, do bombeiro, da PM, prendeu o comandante geral, sem problema nenhum. Ele tem a prerrogativa de ser conduzido em viatura militar por um militar mais antigo. O comandante-geral foi preso. Quem é que conduz o comandante-geral? O corregedor. Não interessa a antiguidade. Beleza? Safo 40 Charlie. Ok? Olha essas palavrinhas aí. Exceto, vedado, defeso. Significam a mesma coisa. São competentes para determinar afastamento dos bombeiros militares, vírgula. Defeso. Você já vai entender que é exceto, que é a exceção, que é a excepcionalidade, que é o que não pode, que é a incorreta que ele quer. Valeu? 40 Charlie. Vambora. 41. Essa aqui é maneira, hein? Essa aqui ficou bonita. Durante um serviço em um quartel do CBMERG, o terceiro sargento Paulo foi designado para coordenar a limpeza e organização do almoxarifado. Incomodado com a ordem, respondeu de forma ríspida e desrespeitosa ao superior, dizendo que não iria perder tempo com tarefas inúteis. Meu chefe, sou terceiro sargento, meu chefe. Não tem que ficar fazendo esse negócio de arrumação, não, comando. Isso aí é com o cabo soldado lá. O famoso puxa-faca. Puxou-lhe uma faca do caralho. Na mesma semana, o cabo Henrique, em serviço de sentinela do portão dos fundos do quartel, recebeu ordem expressa para permanecer no posto, mas sem autorização, deixou o local e deslocou-se até um comércio próximo para resolver assuntos pessoais. Nesse período, ocorreu um incêndio em uma residência próxima e a ausência do cabo Henrique comprometeu o atendimento rápido à ocorrência. Considerando a legislação aplicável ao CBMERG. E aí agora eu quero saber a conduta do sargento Paulo, que puxou faca lá, dizendo que não ia arrumar o almoxarifado, e o Henrique, que deu o jump. O que é o quê? Vamos lá. Valendo. Vou guardar com carinho essa questão aqui para uma próxima aula minha aí de direito militar, galera. Bom demais. Galera, vocês conhecem aí um 27 milhão aí, grande amigo, morador de Belfort Roxo aí, capitão, não sei nem se é o major, Adilon. Conhece o Adilon? E aí o Adilon entrou em contato comigo, ele está lá na divisão de ensino, lá da Academia de Bombeiro Militar, lá, perguntou se eu podia colaborar nessa parte aí de legislação lá, de maneira presencial, e de repente, a única coisa que eu pedi a ele, Adilon, conversa com o comandante da academia aí, eu me apresento até para ele aí, só quero que ele franqueie, só quero que ele franqueie o meu comparecimento para as instruções aí, se for o caso, se vocês precisarem, em trajes civis para facilitar meu deslocamento, que eu vou de meios próprios, aí, porra, bota o bate-bola na mala, tem que arrumar um lugar para trocar de roupa, porra, vou paisando, irmão. Cumprir a missão é o mais importante. E aí, molecada, o Paulo lá puxou a faca do caralho, o Henrique arribou, e aí? Como é que é? Como é que não é? Como é que fica? A conduta de Paulo, e aí, eu fui pegar aí o teu decreto estadual, né, isso aqui, 3767 do ano de 80, teu regulamento disciplinar do CBMERG, e eu fui lá ler o anexo 2. Eu li uma por uma das transgressões,
para poder montar essa questãozinha aqui. A conduta do Paulo de ficar puxando faquinha ali, eu não vou arrumar um almoxarifado, Chiquinha do Chaves. Caracteriza transgressão disciplinar. Aconselhar para não ser cumprida a ordem de autoridade é transgressão disciplinar, está lá no teu anexo 2. E aí, um padzinho aqui para o Paulo, puno, com 30 dias de prisão, e depois a gente transfere o Paulo lá para Bom Jesus de Itabapoana. Brincadeira, pessoal, sacanagem. Mas, na prática, extrai um PAD para o Paulo vai responder essa besteirinha aí, transgressão disciplinar. Está repreendido em nome de Jesus, está advertido, está detido 2 dias. É uma transgressão disciplinar. Agora, o Henrique, galera, o Henrique abandonou o posto. Meteu o pé do posto de sentinela, atravessou a rua para comprar um palitinho ali de gato mestre ali, ó. Filé mignon, porra, mal sabe ele que é aquele colchão mole ali, passado no produto, atravessou a rua para comprar um palitinho em frente ao quartel, sem avisar porra nenhuma para ninguém. Cagou mole, se fudeu, abandono de posto. Beleza? Só para trazer para vocês aqui que a natureza jurídica, o início, a origem da transgressão e do crime militar é a raiz da mesma árvore. É um fato contrário à hierarquia e disciplina. E aí tem a modulação, a gradação. O que é transgressão, o que é crime. Beleza? Um crime, na sequência, uma transgressão praticada várias vezes, pode virar um crime. Valeu? Tranquilo? Insubordinação. Olha só, o negócio, insubordinação, o que é insubordinação e o que é indisciplina? Insubordinação. Sargento Paulo, bota o uniforme de educação física, vai lá para o alojamento, para o almoxarifado, que você é o encarregado de arrumar o almoxarifado. Aí o sargento Paulo vira para o capitão, para o tenente, para o major, para sub, não vou cumprir não. Não vou fazer porra nenhuma não. Insubordinação é o descumprimento de uma ordem direta. E aí você dá voz de prisão no boneco pelo artigo 196 do Código Penal Militar, descumprimento de missão. Lá no regulamento disciplinar não tem o R-Quero? Aqui no Código Penal Militar tem o artigo 196. O R-Prendo, te prendo por qualquer motivo. Descumprimento de missão. Caralho, que missão? Qual missão? Por que eu estou preso? Está preso, nem sabe por quê. Insubordinação é ordem direta. Agora, a seguinte situação. Sargento Paulo, bota o Educação Física, vai lá arrumar o chefe e fala, porra, meu chefe, pô, pelo amor de Deus, chefe, pô, sou terceiro sargento, porra, aí não, cheio de cabinho soldado mais moderno aí, porra, o senhor tá acochambrando aí, porra, o cabinho soldado aí, porra, assim não dá, que não sei o quê. O cara que fica ali, puxando faca, aconselhando, esbravejando, aí é transgressão disciplinar, beleza? Insubordinação, descumprimento de ordem direta. A indisciplina. Fulano é indisciplinado. Cirilo é indisciplinado. O indisciplinado é aquele que descumpre preceitos de organização geral. Quem é o indisciplinado? Todos têm que chegar na hora? Sim, o cara não chega. Todos têm que cortar o cabelo, fazer a barba, a fem, usar ali o coquezinho, brinco discreto, sem extravagância ali no esmalte das unhas. Isso não é um preceito de organização geral? Sim, a FEM vai lá e não faz. Um dia desse eu estava num debate aqui com um comandante de unidade
Galera, não estou fazendo juízo de valor, estou trazendo fatos. Entendam, por favor, vocês são adultos, a diferença entre fato e opinião. Uma oficial, uma tenente, ela fez aquele penteado afro, aquelas tranças. E aí, por conta daquela porra, ela não conseguia colocar a cobertura na cabeça. Porra, e aí o comandante dela estava extremamente milindrado de fazer essa abordagem, e essa abordagem dentro do campo da hierarquia e disciplina militar levar para uma conotação discriminatória. Infelizmente, são os tempos que a gente vive. Galera, a Marinha do Brasil, lá na ilha do Mocanguê, ali embaixo da Ponte Rio-Niterói, tem alojamento híbrido. O cara não é homem, o cara não é mulher, alojamento híbrido. O cara é trixa, bicha, caralho a quatro, entendeu? Então, preceitos de organização geral caracteriza a indisciplina. Ordem direta, insubordinação. Valeu? Paulinho, puxador de faca. Paulinho, puxador de faca, já vai tomar ali um embargo auricular ali, porque o sub que deu a ordem para ele arrumar o almoxarifado, já vai lá fazer um embargo auricular no comandante. Porra, mano, esse sargento aí, porra, problemático, meu chefe. Porra, tem um garoto bom pra gente trazer lá da Penha, lá de Irajá, lá, moleque bom. Porra, vamos dar um bico nesse terceireba aí. Fica arrumando problema aqui, não quer fazer nada. Não, vê aí, Sub, vê essa porra aí que eu tô ocupado aqui com a minha brigada de incêndio aqui. Vê esse caralho aí. Brincadeira, tá, pessoal? Isso não acontece, não. Valeu? A ordem era para ele arrumar o almoxarifado, Fabinho. Só que, ele ficou puxando faca, aconselhando, esbravejando para que a ordem não fosse cumprida. Ele não falou ali diretamente, não vou fazer. Se ele faz isso, está fudido, aí é crime militar. Tipificação está previsto no edital? Cara, olha só, o que é o teu estatuto do CBMR? Ele é um conjunto de atos administrativos, requisitos e prazos. Só que na falta de um outro instrumento normativo, isso foi feito através de lei. E a lei ela é organizada ali em artigos, incisos, alíneas, parágrafos. E o camarada ele pode sim marque de acordo com o artigo 85 do Estatuto dos Bombeiros Militares, marque a alternativa correta. O cara pode fazer essa porra com você. Tem súmula. Galera, tem um negócio chamado Cadernos do STF número 28 do concurso público. Do edital, da questão, você sabia que é proibido? Tu lembra aquele negócio? Vocês devem ter aí que concursos, plataformas de questões. Aí tá escrito lá assim, questão 30. Porra, Shoai CBMMA 2009. Aí aqui vem a questão. O cara não pode fazer isso aqui, mesmo fazendo a remissão à questão, o cara não pode colocar na prova. As questões de concurso público devem ser inéditas, novas. Mas aí o que o organizador de concurso público faz? Pega a questão velha, onde era João, ele bota José, onde era salvamento, ele bota resgate, e aí ele dá um caráter de ineditismo na questão. Beleza? Charlie, conduta de Paulo caracteriza transgressão disciplinar. Vamos embora. 42. Nos termos... gostosinha essa aqui, hein? Nos termos da Lei Estadual 880/85, marque a alternativa incorreta quanto aos dependentes do Bombeiro Militar.
É incorreta, hein? É a errada, hein? Não é a correta, não, é a incorreta. Porra, Michel, mas essa é que é a nossa guerra. Tu não pode chegar lá na hora e perder uma goiabinha dessa aqui. Eu admito você perder lá, caralho, você chegou no local do incêndio, a chama estava saindo em formato de piroca flamejante. Qual é o nome dessa chama e a classe da fumaça que ela faz? Eu admito que perder essa porra aí. Essa goiabinha aqui, caralho, não pode, bicho. Não pode perder uma goiaba dessa. Que vamos supor, porra, a tua prova vale 50. A tua prova vale 50. Bichão, meu sarrafo com vocês. O meu sarrafo que eu vou botar aqui para vocês. De 50 eu quero 43. Cada um de vocês. 50 Forrest Gump Vargas, eu quero esse sarrafo aqui. Eu deixo você errar 7. Eu te autorizo a errar 7 questões da prova toda. 43. Jogar a porra lá para cima. Sacou? Não pode perder uma goiaba dessa. Deixa para perder. Caralho, não tem. Caramba! Durante uma operação de combate a incêndio, o bombeiro militar ficou na dúvida quanto à medição do colar cervical para passar no camarada e botou a porra do colar cervical errado. Sacou? Beleza? Essa goiabinha aqui, porra, não pode. Valeu? Galera, o menor de 24, o menor de 24, ele só pode ser dependente. Beleza, camarada. Viúva não é dependente, é pensionista. Mas antes de virar pensionista, ela era o quê? Ela não era casada com a porra do bombeiro? Sim ou não? Ela deixa de ser, de depender do bombeiro militar porque o cara morreu? Essa parada aí. O menor de 24 somente se for estudante universitário. Está lá no artigo 20 da Lei Estadual 9537/21, Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. O que é o SPS-MERG, pessoal? Posto Avançado de Resgate e Salvamento. Já trabalhei isso aqui com vocês. O PARS, Posto Avançado de Resgate e Salvamento. Quando você pensar em SPS-MERG, nessa lei aqui que eu coloquei aqui, Posto Avançado de Resgate e Salvamento, pensão, assistência, remuneração e saúde. Essa lei aqui trata desses 4 assuntos aqui: pensão, assistência, remuneração e saúde, posto avançado de resgate e salvamento. Valeu? O menor de 24, só quando for estudante universitário. E aí tem uma questão constitucional aqui, ao arrepio dessa legislação, que eu não vou nem comentar. O teu filho, quando ele atingir 21 aninhos de idade, se ele não estiver estudando, ele perde o funesbonzinho dele. Acabou essa porra do hospital. Mas manjou. Vai caçar um trabalho aí. Vai catar uma latinha na praia, vai dirigir um aplicativo, se mexe, porra. Tranquilo? Beleza? Se ele tiver matriculado numa universidade, a gente estende essa relação de dependência até os 24. Cirilo, o moleque cruzou 24 anos, está no 9º período, devendo TCC, estágio, caralho, a 4. Fudeu, perdeu. Conferente vai lá e ó, corta. Outro detalhe, galera da pensão alimentícia. Galera, a questão está na tela, eu vou lembrando dos assuntos, eu tenho a obrigação de falar com vocês. Tem uma galera que chegou depois aqui e a gente tem que ter um pouquinho de consideração com essa galera. Tem cara que está desde 2023 aqui, no sapatinho, ó, queimando tudo até a última ponta.
sacudindo a plataforma e tem cara que chegou agora. Mas então a gente tem que ter um pouquinho de respeito para essa galera que resolveu começar mais tarde. Tá? Galera da pensão alimentícia, maioridade, não exonera alimentos. Da mesma maneira que uma decisão judicial implantou a pensão alimentícia no teu contra-cheque, somente outra decisão judicial retira ela do teu contra-cheque. Então, o moleque lá completou 18 anos, meu chefe, tem que botar essa pratinha de volta no meu contra-cheque, meu chefe. Como é que eu faço? Ação de exoneração de alimentos. Valeu? Não é automático. Cuidado aí a galera que trabalha com ficha financeira nas unidades. 42 não é dependente, a incorreta, filho menor de 24. Se eu colocasse aqui, filho estudante universitário menor de 24, essa aqui também estaria correta, e aí a questão ficaria sem gabarito. 42, bola. Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza. 43. Cara, olha só. Lá no Estatuto do CBMERG, tá lá. São dependentes dos bombeiros militares. Filho, esposa, não sei quem, parará, pereré, pão duro, viúva. Tá lá no Estatuto. Não estou inventando roda, não. Conferir cada questão com cada artigo do Estatuto. Hoje nós vamos parar no artigo 74 do teu Estatuto. Na semana passada nós fomos até o artigo 30 do Estatuto. Hoje nós estamos indo até o artigo 74. Deve ter mais umas 2 ou 3 baterias dessa aqui. Não estou inventando a roda. 43. Conforme a legislação aplicável ao CBMERG, marque alternativa correta. Faz a bolinha. Faz a bolinha. Puxa a setinha. Que no dia da prova, a tua mente vai cantar para você: Don't worry about a thing. She's every little thing. It's gonna be alright. Aí tu vai ficar ali naquela vibe ali. Caralho. Ih! Quando tu voltar pro planeta Terra, fudeu. 40 minutos de prova, tua mente roubou de você. E aí, caralho, onde é que eu tô? Aí tem a porra da bolinha com a setinha ali para você saber onde é que você tá. É assim que funciona, pessoal. Vocês não estão disputando vaga, é você contra você, porra. Meu Deus, são 35 mil subs, 27 mil primeiro sargento. Caralho, todo mundo espetando meu rabo aí, querendo uma vaga. Não, pô, irmão, tu tem um materialzinho aí pra estudar pro show? Não, não tem porra nenhuma, não. Vou te emprestar nada, não. Caralho, isso não é assim, porra. Não é assim. Assume o caralho da responsabilidade, entende que é você contra você. Vamos lá. Apenas os oficiais da ativa, quando incapazes para o serviço, serão submetidos a conselho de disciplina. Conselho de disciplina não se aplica a oficial. Então, essa merda aqui é falsa. B. O aspira e as praças com estabilidade assegurada. Galera, quando você vê esse termo aqui, com estabilidade assegurada, à luz do seu estatuto, pensa em um marco temporal com estabilidade assegurada. Esse cara tem mais ou menos de 10 anos de serviço. Mais de 10 anos de serviço. Isso aqui vai mudar. Por quê? Porque a Lei Orgânica Federal das PMs e dos Bombeiros, 1475/23, trouxe um novo marco temporal. A estabilidade agora é com 3 anos. Beleza? Mas, à luz do Estatuto, o aspirante às praças com estabilidade. Quem é a praça com estabilidade à luz do Estatuto?
cara que tem mais de 10. Presumivelmente incapazes de permanecer como os bombeiros militares, serão submetidos a conselho de disciplina. Ok, o aspirante não tem a prerrogativa do conselho de justificação. Não é o governador que decide a vida do aspira. O comandante-geral pode botar o aspira na rua. Na minha turma, quando a gente saiu aspirante lá na PM, 2005, 2 foram de rua antes de sair segundo tenente. O comandante-geral arrancou a cabeça dos 2. Conselho de disciplina aplica-se exclusivamente às praças sem estabilidade. Falso. Praças com estabilidade não podem ser afastadas de suas funções antes do trânsito e julgado de processo judicial. Falso. O aspirante, mesmo que presumivelmente incapaz para o serviço ativo, só poderá ser submetido a conselho de disciplina após a avaliação médica definitiva. Falso. Galera, no dia da... Aqui a gente está trabalhando aqui numa batida tranquila. Caralho, no dia da prova, rabisca, porra. Para você minimizar, mitigar o risco, minimizar a probabilidade de errar. Valeu? Questão 43, bola. 44. Com base nos direitos previstos ao bombeiro militar nos termos do estatuto, analise as afirmativas a seguir. E aí, no final, você vai dizer qual é a alternativa correta. Assistência médico-hospitalar para o bombeiro militar e seus dependentes compreende a prevenção, conservação e recuperação da saúde, incluindo serviços médicos, cuidados e atos médicos e paramédicos necessários. 2. O direito ao funeral para o bombeiro militar e seus dependentes consiste nas medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. 3. A alimentação refere-se às refeições fornecidas aos bombeiros militares em atividade. 4. Fardamento é fornecido a todos os bombeiros militares da ativa, independentemente da graduação, sem exceção. 5. A moradia do bombeiro militar em atividade pode ser oferecida sob a forma de alojamento em organização de bombeiro militar ou habitação para si e seus dependentes, de acordo com a disponibilidade do Estado. Galera, estão corretas? Deixa eu botar lá de novo. Faz um papiro, pega aí um papirozinho aí. Vamos lá, vou fazer com vocês. Assistência médica hospitalar, prevenção, conservação e recuperação da saúde, incluindo serviços médicos, cuidados e atos médicos e paramédicos necessários. Verdadeiro. O direito ao funeral para o bombeiro militar e seus dependentes consiste nas medidas tomadas pelo Estado quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. Dependente tem direito a funeral, tá, pessoal? Via de regra, a pessoa paga, apresenta ali a posteriori, a certidão de óbito e a nota fiscal e recebe o valor correspondente ali, 2 soldos de segundo sargento para todos os militares que possuem até a graduação de segundo sargento. Acima de segundo sargento, o cara recebe a título de auxílio funeral o valor correspondente ao soldo do seu posto ou graduação. Porra, mas eu gastei 7 mil no funeral, 2 soldos de segundo sargento valem 4 mil. Tu vai receber só os 4 mil, 3 mil, essa diferença aqui você vai entubar. Valeu? E tá correto. Dependente tem direito a funeral, sim. A alimentação refere-se às refeições fornecidas aos bombeiros militares em atividade. Está correto. Verdadeiro. Inativo não pode comer no rancho. Está lá na Lei 279/79, Lei de Remuneração. E aí eu te pergunto, a Lei 279/79 diz que a alimentação é para o bombeiro em atividade. Em 2008, nós tivemos a Lei Estadual 5271/08, que criou a prestação de tarefa por tempo certo. E aí tu pega lá o inativo,
chama ele para trabalhar no expediente ali, ganhando uma pratinha. Entendeu? O prestador de tarefa por tempo certo. Vou fazer uma pergunta aqui agora, eu quero que. Discursiva, hein? Discursiva. O prestador de tarefa por tempo certo altera sua situação de bombeiro militar? Discorra em 15 linhas. Prestador de tarefa por tempo certo continua na RR. É diferente do convocado para o serviço ativo. Continua na RR. Beleza? Safo. 4. O fardamento é fornecido a todos os bombeiros militares da ativa, independentemente da graduação, sem exceção. Porra, falso. Todos os militares até a graduação de terceiro sargento e os alunos dos órgãos de formação. Ok? CFSD, CFO. E aí eu te pergunto, o aluno do Shuai, por que o aluno do Shuai não recebe fardamento? Ele não está ali se formando, ali se aperfeiçoando, se habilitando, o que seja. Não interessa a nomenclatura. Fica aí essa questão aí. Então, 1, 2 e 3 verdadeiras, 4 falsas, vamos ver a 5. Moradia para o bombeiro militar consiste no alojamento. Se solteiro, logicamente, ou habitação para si e seus dependentes, de acordo com a disponibilidade do Estado, sim. O famoso próprio residencial estadual, PRE. Existe? Existe. É raro, mas existe. No interior tem bastante. Então, estão corretas 1, 2, 3 e 5. Gabarito, letra E. Legal? Terceiro sargento não, desculpa. O terceiro sargento ele recebe ali 3 soldos, não é isso? Quando ele é promovido. Terceiro sargento e o aspirante recebem 3 soldos ali da nova graduação, não é isso? Desculpa aí, é só o cabo, o soldado e os alunos. Cefap Academia. Desculpa. É isso mesmo. Terceiro sargento são 3 soldos no novo posto de graduação. Que aí tem que comprar túnica, cap, aquela porra toda lá. 45. O segundo sargento Luiz recebeu comunicação oficial de que havia sido incluído na cota compulsória de seu quadro, o que implicaria sua passagem para a inatividade. Sentindo-se prejudicado pela decisão, decidiu recorrer na esfera administrativa. No mesmo período, um grupo de bombeiros militares da mesma unidade, insatisfeitos com a aplicação de uma punição disciplinar, cogitou apresentar uma queixa coletiva contra o comandante. Considerando a legislação específica do CBMERG, assinale a alternativa correta. Antes, o que é cota compulsória? É para renovar e oxigenar o quadro. Ela é muito mais comum ocorrer entre os oficiais do que com os graduados. Por quê? Porque vocês têm desde 2012 o decreto estadual 43.411, que estipula ali as promoções por tempo de serviço. Então, como a promoção de vocês é automática ali, digamos assim, e ela depende do tempo de serviço, os quadros de vocês não correm o risco de colapsar. Aqui na PM acontece direto. Então, o segundo sargento Luiz recebeu a notificação, bichão, tu vai para a reserva por cota. Por quê? Porque o quadro de segundo sargento está inchado. Tenho 500 segundos sargentos e tenho mais 143 excedentes. E eu não tenho vaga para promover os terceiros a segundo. Então, eu tenho que mandar alguém para casa para abrir vaga nesse quadro de segundo sargento. E você, segundo sargento Luiz, você é um dos mais antigos do quadro de segundo sargento? Não, não interessa a sua posição no quadro.
Você é um dos mais idosos. O Luiz, quando era cabo, respondeu uma besteirinha, ficou 10 anos lá respondendo. Ele é segundo sargento, mas ele tem mais de 50 anos de idade. Ele é um dos segundos sargentos mais velhos de idade do quadro. Então, o bola da cota é o mais idoso, não é o mais antigo. E aí, Luizinho, caralho, meu Deus do céu, vou para casa. Queria segurar pelo menos até sub, e agora? E aí ele tem um prazo lá nos termos do artigo correspondente do Estatuto para fazer o respectivo recurso administrativo. Em outro diapasão, em situação diametralmente oposta, um grupo de bombeiros militares aí lá do 10º GBM Angra, insatisfeitos com a aplicação de uma punição disciplinar, eles querem se juntar e apresentar uma queixa coletiva contra o comandante. Duas situações distintas e eu quero que você fale da mesma maneira lá em cima que o sargento Paulo lá e o outro cabo lá que arribou do posto. É isso aí. Vamos lá. Elielson, tu é do 10º GBM? É, tinha uma menina aí que era comandante aí, Ana não sei o que, né? Ela ainda é comandante aí? Ana Luz. Só tenho a agradecer a ela. Vamos lá. Bravo Luiz tem 15 dias à luz do Estatuto do CBMR, porque é um recurso administrativo específico para tratar de inclusão em cota compulsória. Cota compulsória ou quadro de acesso, eu imagino que aí no CBMERG tem aí o quadro de subtenente de bombeiro militar e aí o quadro de acesso estão habilitados a ingressar no quadro de segundo tenente, desde que aprovados no SHOAI os seguintes subtenentes de bombeiro militar. E aí publica. E aí vamos supor que tenha saído ali alguma coisa errada ali, você não gostou de alguma posição que você saiu ali, uma numeração, tu quer recorrer desse quadro de acesso também. Cota compulsória, eu expliquei o que é. Cota compulsória e quadro de acesso são atos administrativos que, se você não recorrer rápido, ele vai ser praticado logo em seguida e vai te prejudicar. Então, o prazo recursal é menor. Nos demais casos, são 120 dias. Entendeu? Agora, queixa, representação, reconsideração de ato não podem ser feitos de maneira coletiva e elas se aplicam tanto a atos disciplinares quanto a atos administrativos. Imagina, saiu aí a relação dos indicados por antiguidade ao Shoai. É um ato administrativo. Porra, e você tem a cristalina certeza que o teu nome deveria figurar naquela lista ali e teu nome não saiu. Você pode interpor aí uma reconsideração de ato administrativo? Pode. É somente o nome, a nomenclatura. Cuidado com a redação. Reconsideração de ato, ela é redigida, ela é endereçada. Estava tentando lembrar o termo jurídico. Ela é endereçada diretamente para a autoridade que praticou aquele ato. A queixa é para o superior hierárquico dele.
Então vamos supor ali, o DGI, o Coronel DGI, exemplo, tá, pessoal? O Coronel DGI publicou ali a rela da indicação por antiguidade ao Chuai. Caralho, irmão, meu nome não saiu na lista, puta que pariu. Pega documento daqui, quadro de acesso, boletim de promoção, a porra toda. Ao ilustríssimo senhor Coronel PM, Diretor-Geral de Ensino e Instrução, do subtenente fulano de tal, assunto, reconsideração de ato administrativo. Nos termos do artigo tal da Lei 880/85, este graduado vem tecer as seguintes considerações e mandou embora. Agora tu quer se queixar do DGI. Deixa eu chutar aqui, que é um superior hierárquico ali do DGI na cadeia de comando, chefe do Estado-Maior. Beleza. A queixa, tu vai redigir, vai endereçar ela ao chefe do Estado-Maior, por se queixar do coronel PM, DG, beleza? O que é representação? Representação é o famoso comprar o barulho. Tu é subtenente, tu viu ali o aspirante, ó, arregaçando ali a cabo feio ali no pátio do batalhão, sendo assintoso, dedo na cara, aí você vai representar em desfavor do aspirante, endereçando a quem? Ao comandante do quartel. Beleza? Queixa, reconsideração, representação de ato, pode ser disciplinar ou administrativo. Valeu? Gabarito aqui, 45, B de bola. Luiz tem 15 dias, porque é cota compulsória. Se ele não correr contra o tempo, ó, vai tomar um chuteba na bunda, vai para casa como aí segundão aí e vai ficar um pouquinho de prejuízo aí. Pode recorrer? Pode. Beleza? 45, bravo. Vamos lá. 46. Segundo o Estatuto do CBMERG, a parcela remuneratória que está sujeita a penhora, sequestro ou arresto, meter a mão na tua grana, apenas nos casos previstos em lei. Chama-se de quê? Soldo. Só o soldo pode sofrer penhora, sequestro, arresto, decisão judicial para meter a mão nesse teu patrimôniozinho aí. Exemplo, pensão alimentícia. E aí, cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que, que vai sair. Tem juiz que estipula o cálculo da pensão alimentícia em cima do soldo do bombeiro militar, porcentagem do soldo. Tem cara que faz o cálculo da pensão alimentícia usando como base o salário mínimo vigente. Mas, à luz do estatuto, o que pode ser penhorado ali, sequestrado, arrestado para fins de cumprimento de alguma obrigação financeira, só o soldo. Soldo é aquela parte básica do seu contra-cheque. Tem essas outras verbas aqui que também compõem o seu contra-cheque. Só quem pode ser penhorado é esse valorzinho aqui. Não é o líquido, é o soldo. Safo? 46, Charlie. 47. Tem como finalidade básica a seleção dos bombeiros militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Promoção. Promoção. É o que vocês estão pleiteando aí agora através do concurso do Shoai. Exercer as funções aí de segundo tenente. 47 dado, promoção. 48. Conforme a legislação aplicável ao CBMERG, o bombeiro militar não será promovido.
Charlie, se estiver condenado por crime comum especial, inclusive militar, por sentença transitada em julgado, ou se estiver submetido aos conselhos de justificação, no caso dos oficiais, disciplina, praças com estabilidade, comissão de revisão disciplinar, praças sem estabilidade. Tá? Lembrando que não será promovido. E os cursos de carreira? O CFC, o CFS, o CAIS, o QA, o cara que está respondendo ali, ele pode ser impedido de realizar esse curso de ascensão profissional? O teu estatuto ele é silente quanto a isso. Eu me deparo com isso todo santo dia. Meu chefe, fiquei de fora da lista aí dos indicados para o CAIS, porque eu estou respondendo a besteirinha lá na JMERG. Não, filho, vem cá, senão tu vai ser punido 2 vezes. Você vai fazer o CAIS. Você não pode ser promovida primeiro, porque é isso que o estatuto determina. Nenhuma outra legislação falou isso. Senão tu está sendo punido 2 vezes. Tu já está sendo punido respondendo na justiça. Vai ser punido de novo ficando fora do curso? Aí todo dia tem um porradeirozinho desse aqui. Valeu? 48, Charlie. Comentar a letra E. Se estiver respondendo, não será promovido. Acabei de falar, o bombeiro não será promovido. Se estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, ok. Independentemente da fase em que se encontre, mesmo que não instaurado, conselho ou comissão de revisão disciplinar. Já deram a notícia para o Bomba. Bomba, vai publicar uma besteirinha aí, seu desfavor. Já se prepara. Você vai responder um PAD. Aquela famosa antecipação da morte é pior do que a própria morte. Disse o famoso poeta Steven Seagal em Difícil de Matar, 1991. Se estiver respondendo, porque às vezes o que acontece? A Seção de Justiça e Disciplina faz ali a portaria. Cara, quando eu falo em PAD, é difícil falar em PAD para vocês, porque vocês já têm aí no automático que PAD é aquele documento de razões de defesa em sede de transgressão disciplinar. Tu faltou o quartel, chegou atrasado e vai lá na JD pegar um PAD. A nomenclatura está correta? A nomenclatura está correta. Só que esse PAD aqui ele é sumaríssimo, disciplinar. Para que a administração tenha autonomia para exercitar o poder disciplinar sobre os seus administrados. O conselho, os conselhos também se chamam PAD. Só que o rito desse PAD aqui, ele é ordinário, ele tem um prazo maior, via de regra 30 dias, e ele é demissionário. Serve para aferir, julgar a incapacidade do bombeiro militar permanecer ou não nas fileiras do CBMERG. E ele é independente do processo criminal. O PAD ordinário demissionário no conselho ele pode ser instaurado somente se o bombeiro cometer um crime? Não. Sucessivas transgressões disciplinares, reclassificação de comportamento de bombeiro militar. O cara era excepcional, caiu para o ótimo, que caiu para o bom, que caiu para o mal, que entrou no insuficiente. Bota ele num conselho que esse cara não serve mais para estar aqui no meio da gente. E ele corre ali independente do crime militar, por exemplo. O cara pode estar respondendo pelo crime na justiça militar e o bombeiro verificar aqui se ele tem ou não condições de permanecer. Tá? E aí aqui que entrou o independentemente da fase. Porque não pode, isso fere o princípio constitucional da presunção da inocência.
Legal? A resposta que está mais adequada aqui é Charlie. Valeu? Tranquilo? Galera, é muito. Vocês talvez não estejam tão acostumados com isso quanto a galera aqui da PM, essa diferenciação entre criminal, administrativo, civil. Cara, ao mesmo tempo, pelo mesmo fato, respondendo lá na JMR, aqui ele está no conselho e ainda vai reparar esse dano aí. Reparação civil do dano. Pode acontecer do cara ser absolvido na JMR e excluído no conselho? Pode, pode. Né? Se não foi por negativa de autoria ou inexistência do fato, ou as excludentes de ilicitude lá do Código Penal, não faz vínculo, não forma vínculo. E às vezes acontece. O cara é absolvido na JMERG e a corporação manda o cara embora. Valeu, pessoal! Deixa eu dar uma olhada na hora aqui que eu. Eu só dar uma olhada na hora. 9h48, galera, 5 minutinhos aí para o Pai Cirilo molhar a palavra aí. Na volta a gente vai até a 60, libera vocês aí, tá bom? Intervalo.
Fala, galera, vamos embora? Galera, bater um papo com vocês aqui. Depois, quando alguém puder, joga lá no grupo, que me mandem aí as ementas, as disciplinas do CFC. Não estou falando da prova para ingressar, nada disso, não. Estou falando do curso. CFC, CFS, CAIS, SHOAI, curso de Comando Estado-Maior. Por quê? Porque a gente está com um projeto aqui de estúdio e nós vamos contratar os professores dessas disciplinas, provavelmente bombeiros militares e especialistas em cada área. Vamos gravar o módulo ali. Telecomunicações, regulamento disciplinar do CBMER, administração do Corpo de Bombeiros, combate a incêndio, busca e salvamento. E aí nós vamos montar uma plataforma aqui com essa porra toda dentro, de soldado a major, todas as disciplinas que envolvem a carreira de bombeiro militar. E aí a gente vai deixar aí sob forma de assinatura, entendeu? Vai pagar ali uma bestereba ali todo mês ali, pum, toda a tua vida profissional vai estar numa plataforma própria, já tem estúdio, já está todo mundo conversado, contratos aí já sendo redigidos e em breve a gente vai começar a gravar. E só que eu preciso dessas emendas aí para comparar ali curso por curso. E fica essa porra aí para vocês. Valeu? Vamos lá. 49. Faltam 11. O primeiro sargento Ricardo retornou recentemente ao serviço após 30 dias de licença para tratamento de saúde concedida por junta médica. Em seguida, recebeu punição de 5 dias de prisão por transgressão leve. Ao ser posto em liberdade, solicitou suas férias regulamentares, mas seu superior hierárquico informou que não seria possível concedê-las naquele momento, alegando que o gozo anterior de licença médica, a recente punição disciplinar e a necessidade de cumprimento de atos de serviço justificavam o indeferimento. À luz da legislação do CBMERG, é correto afirmar que E aí, galera? Galera, Charles, superior agiu incorretamente o gozo anterior de licença médica especial, punição disciplinar, estado de guerra, cumprimento de atos de serviço, não prejudica a concessão de férias. Concessão de férias não é discricionariedade do agente administrativo ali. Férias é direito constitucional, a administração não tem que se meter. Entendeu? Ela não pode te impedir de tirar férias. Legal? Beleza? Charlie é o gabarito. 50. Sargento Carlos havia programado suas férias para o mês de novembro. Contudo, durante as férias, foi designado para integrar uma equipe de demonstração operacional determinada pelo comandante-geral. Diante disso, seu chefe imediato comunicou a Carlos que suas férias seriam interrompidas, registrando-se o motivo em seus assentamentos. Carlinhos estava de férias, ligado para ele, irmão, ó, vai ter uma demonstração operacional aí, entendeu? Aquele rapelzão lá de cima da autoplataforma mecânica, com aquela faixa lá bonitona lá, pegando fogo, caralho. Vai ter que interromper férias, irmão. E aí, à luz do estatuto, essa conduta praticada pela administração pública foi o quê? Foi correta? Foi incorreta? E aí? Vamos lá.
Galera, não pode. Somente em casos de interesse da segurança nacional, manutenção da ordem do serviço, transferência para a inatividade, cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar grave ou em caso de baixa hospital, o bombeiro militar terá interrompido na época prevista período de férias a que estiver direito. As hipóteses de interrupção das férias estão aqui na letra A. Ah, demonstração operacional. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Beleza? Ah, Petrópolis. Choveu, desabou tudo lá. Eu estava de férias. Mandaram interromper férias para partir para Petrópolis. Pode? Pode. Ok? Beleza? O cara pode alegar isso aí. 50A. De acordo com o Estatuto do CBMERG, as promoções serão efetuadas pelos seguintes critérios, exceto, com exceção de: lembra que eu falei? A Academia de Bombeiro Militar é padrão. Antiguidade, bravura, merecimento, post-mortem, em casos excepcionais para os graduados, tempo de serviço, oficial não é promovido por tempo de serviço e, em situações específicas, o ressarcimento de preterição. Era o cara que deveria ter sido promovido em uma determinada data, por uma circunstância a qual ele próprio deu causa, ele não foi. Lá na frente a administração verifica que está errada e promove em ressarcimento de preterição. Indicação, de acordo com o Estatuto do CBMERG, não é critério de promoção. Valeu 51 alfa. 52. De acordo com a legislação aplicável ao CBMERG, a alternativa correta sobre a LE. Hum. 52, Charlie. Beleza, galera? Viram aí o que eu fiz? É isso aqui que eu quero de vocês no dia da prova. Não fica igual criança do ensino fundamental querendo terminar a prova rápido para ir bater papo com um coleguinha, para ir tomar cerveja no bar da esquina do local da prova. Para que essa porra, é teu futuro que está em jogo aqui. 52, Charlie. 53. Analise as afirmativas a seguir de acordo com a legislação aplicável ao CNMR. 1. A L-TIP é concedida ao bombeiro militar com mais de 5 anos de serviço que a requeira e somente pode ser solicitada a cada 10 anos da primeira concessão. Verdadeiro. Isso aí foi alterado pela lei estadual
7714 do ano de 2017. Mudou o critério da LTIP. O cara com 5 anos de serviço pode pedir LTIP, pode ficar até 2 anos fora, tem que voltar. Se não voltar, incide no crime militar de deserção. O pulo do gato que a galera faz aqui na PM, emenda a LTIP, quando está para acabar os 2 anos da LTIP ali, o cara emenda com uma eleitoral, mete um vereador aí, um deputado estadual, só para ultrapassar os 2 anos de LTIP e ele ir para a reserva com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Mas a LTIP, o cara tem que voltar, senão ele é desertor. Valeu? LTIP é sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de serviço, beleza. Exceto para fins de indicação para a cota compulsória. Verdadeiro. Verdadeiro. O camarada de LTIP pode entrar na cota compulsória sem problema nenhum. Mesmo estando fora do quadro. Mesmo estando ali como não numerado. Pô, qual é a idade dele? Bico, já está de LTIP mesmo? Manda embora. É um dos mais velhos. LTS, PF, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. É concedido ao bombeiro militar para dar assistência a seus dependentes legais. Verdadeiro. LTS própria é concedida ao bombeiro militar julgado incapaz temporariamente por junta de saúde da corporação. Verdadeiro. A LTIP, licença para tratamento de interesse particular, pode ser concedida com manutenção da remuneração, desde que o afastamento não ultrapasse 6 meses. Falso. Então, só o item 5 que é falso. Gabarito, letra E. Apenas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 53, eco. 54. De acordo com o Estatuto do CBMERG, não haverá promoção de bombeiros militares por motivo de galera, reforma ou reserva remunerada. Tu não é promovido. Beleza? 54, eco. 55, olha que maneiro. A interrupção da LE ou LTIP não pode ocorrer. Não pode. Tu não pode interromper a LE ou LTIP do cara. Em caso de movimentação do bombeiro para outra unidade. O cara tá de LE. Eu, pelo menos, as 2 LEs que eu tirei, nem telefone eu atendi. E eu deixei avisado, ó, faz diligência, manda P2, se precisa falar comigo, manda P2 na casa do meu pai, lá em Campo Grande, e meu pai vai mandar um sinal de fumaça lá para a ilha deserta, onde eu me encontro, há um pescador lá falar comigo, vai achar minha filha brincando na praia, minha mulher, não quero nem saber de vocês. E assim foi. Se o cara for movimentado de LA ou LT, pode interromper para bicar o cara? Não pode. Valeu? Quer ver outro biruleibe que a galera aqui na PM faz muito? O cara entra de LE ou de LTIP e aí existe uma proporcionalidade do total do efetivo que pode estar de LE ou de LTIP, não é a culha. Tá? Ah, eu tenho 400 bombeiros no quartel, 150 querem entrar de LE. Não pode. Tem uma proporcionalidade. A galera entra de LE ou LTIP em dezembro para ficar fora de Natal e Réveillon. O cara já botou o nome na lista, já está dentro, para interromper ficar difícil. Até poderia, por uma necessidade da segurança pública ali, poderia, mas é difícil, o cara mete o pé.
55, bola. 56. A sargento Juliana estava em gozo de LTS para tratamento de saúde de sua mãe, dependente legal. Durante esse período, foi instaurado o processo disciplinar em razão de conduta praticada anteriormente, resultando em punição que implicava restrição de liberdade por 8 dias. Durante o LTSPF, a Juliana tomou uma porradinha aí de 8 dias. Diante disso, surgiu dúvida na unidade sobre se a licença deveria ou não ser interrompida para o cumprimento da punição. De acordo com a legislação do CBMERG, é correto afirmar o que, galera? Galera, o LTS-PF não é o LTS próprio, é o de pessoa da família. Para cumprimento de punição disciplinar, será regulado pelo comandante-geral do CBMERG. Quem interrompe é o comandante-geral. Tem que publicar no boletim ostensivo de vocês aí. Comandante-geral do CBMERG, no uso de suas atribuições, resolve interromper o LTS-PF da Sargento Juliana por um período de 8 dias, para que a mesma cumpra a punição de detenção de 8 dias, conforme portaria tal, 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 e aí vai embora. Bancou os 8zinhos dela ali e ela volta para o LTS-PF, sem problema nenhum. Mas quem é que determina, quem é que regula? O comandante-geral, não é o comandante da unidade. O comandante da unidade vai provocar, vai mandar um documentozinho lá para o gabinete do comandante-geral. E aí a galera da jurídica ali vai preparar a papelada, Nenel vai assinar, vai publicar, e aí Juliana vai interromper. Difícil, cara. Muito difícil. É mais fácil, mais rápido. Sobrestar. Adiar a prática do ato administrativo. Juliana, resolve a vida da tua mãe aí. Quando você voltar, já prepara a rabiola, que tem 8 dias para tu cumprir aqui. Muito mais fácil. Muito mais razoável. Hã? É porque, porra, não deve ter sido nada tão grave assim para, porra, tá tudo bem, 8 dias, mas, porra, matou alguém? Não matou. Então a administração pode esperar também. Viu? 56 alfa. 57. De acordo com a legislação aplicável ao CBMERG, assinale a alternativa correta. E, porra, sobre as prerrogativas dos bombeiros militares. Voltar lá. Calma aí. Prerrogativa dos bombeiros. E aí, pessoal? Letra A. As prerrogativas dos bombeiros militares se limitam ao uso de uniformes e distintivos. Se limitam, é só o uso do uniforme que é prerrogativa do bombeiro militar? Entre as prerrogativas do bombeiro militar está o julgamento em foro especial. Em qualquer crime? Não, pessoal. Somente nos crimes militares você tem direito ao foro, ao juizado especializado, que é a Justiça Militar Estadual, a famosa JMERG. Não é em qualquer crime, é falso. O cumprimento de pena de prisão ou detenção pelo bombeiro militar pode ocorrer em qualquer unidade de bombeiro militar, independentemente da precedência hierárquica do comandante-chefe ou diretor. Então, beleza. Um coronel bombeiro militar
Ele pode cumprir uma punição disciplinar de 2 dias de detenção em uma unidade comandada por um tenente-coronel? Não pode. Ele tem que cumprir numa unidade comandada por um coronel, no mínimo, mais antigo que ele. Então, não é em qualquer unidade de bombeiro militar, não. Também é falso. Delta, as prerrogativas compreendem honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos, incluindo títulos, uniformes distintivos, insígnias, emblemas, honras, tratamentos, sinais de respeito, cumprimento de pena de prisão, detenção somente em unidade de bombeiro militar, cujo comandante-chefe ou diretor tem a precedência hierárquica sobre o preso ou detido, e julgamento em foro especial nos crimes militares, Delta 57, gabarito. Ok? Beleza? 58. Durante uma operação policial conjunta, o cabo André do CBMERG foi surpreendido por uma equipe da Polícia Civil cometendo crime em flagrante fora de serviço. A autoridade policial determinou sua condução imediata à delegacia, onde permaneceu detido por aproximadamente 12 horas antes de ser encaminhado à unidade militar. Nesse período, nas 2 primeiras horas foram lavrados o auto de prisão em flagrante e a oitiva de testemunhas. Considerando a legislação aplicável, é correto afirmar que 58. A. Alfa, a conduta da autoridade policial foi irregular. Nas 2 primeiras horas fizeram o APF e a oitiva de testemunhas. O cara ficou 12 horas na delegacia, não pode. Ele tem que ser entregue imediatamente à autoridade militar, de bombeiro militar mais próxima. Ele só fica retido na delegacia o tempo necessário para a lavratura do flagrante. E aí eu imagino que nesses casos aí, devem acionar aí a corregedoria do Corpo de Bombeiros, deve ter uma equipezinha ali 24 horas, com viatura, armamento, vai lá na delegacia, o delegado faz o ofíciozinho, o camarada da corregedoria que vai lá conduzir o preso, ele que assina ali a cautela, a guarda, a custódia do preso, beleza? 58 alfa. 59. De acordo com a legislação aplicável ao CBMERG, é proibido ao bombeiro militar o uso do uniforme. Proibições ao uso do uniforme. Em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter religioso, mesmo que autorizado pelo comandante-geral, negativo. Em reunião de cunho político, e aqui eu coloquei religioso, né? Vamos desconsiderar isso aqui, pessoal. Fiz merda. Político, escrevi religioso. Era para estar político aqui. Reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação. Não sei de onde tirar essa porra de religioso. Reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário não pode ir fardado. Nem o da ativa, nem o da reserva. O da reserva pode ser filiado a partido político. O coronel bombeiro botou um brinquinho, a camisetinha do Che Guevara, se filiou lá ao Partido Vermelho e Amarelo, foi para a convenção do partido. Que se foda. Mas ele não pode ir fardado. Nem o da ativa, nem o da reserva. Beleza? Tranquilo? Filiação partidária é diferente de homologação de candidatura.
O da ativa pode homologar uma candidatura, usar ali uma legenda e uma numeração emprestada por um partido, sem ser filiado a ele. Filiado é o cara que tem a carteirinha, consta em ata, participa com frequência. Beleza? Bravo, na inatividade em qualquer hipótese, sendo vedado o uso de uniformes por militares que não estejam na ativa? Falso. Charlie, em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário, na inatividade, salvo, exceto, defeso, com exceção, para comparecer a solenidades militares, cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais, atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. E no estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão de bombeiro militar, exceto quando expressamente determinado ou autorizado. Então, tu não vai viajar para Miami, para Disney, e ficar lá passeando de camisa do CBMERG, bermuda e chinelo. Não pode. Muito menos na inatividade. O gabarito aqui é a letra C, tá, pessoal? 60 para fechar. Subtenente João, bombeiro da reserva, passou a postar com frequência em redes sociais vídeos e comentários considerados desrespeitosos e ofensivos à corporação, atingindo a reputação, o decoro da classe. Após a análise da corregedoria, o caso foi encaminhado ao comandante-geral do CBMERG, que decidiu proibir definitivamente o uso de uniformes por João, comunicando a decisão formalmente. À luz da legislação, é correto afirmar: o João já é da reserva. Ele pode ser proibido definitivamente do uso de uniformes por conta dessa postura incondizente dele nas redes sociais? Pode, pessoal. A decisão do comandante-geral está correta. O bombeiro na inatividade cuja conduta seja considerada ofensiva à reputação, ao decoro da empresa, do corpo de bombeiros, a dignidade da classe, ele pode ser definitivamente proibido de usar uniformes. Valeu? Tranquilo? Quem sabe no futuro aí, se o João se reabilitar, deixar de praticar essas condutas, essa medida possa ser revogada. Mas o comandante-geral tem essa autonomia, porque ele não é comandante só dos ativos, pessoal. Ele também é comandante dos inativos, ele também é comandante das pensionistas, beleza? É isso aí, 60 alfa. Galera, alguém quer tecer algum tipo de consideração? Falar alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes. Anderson, Armando, Bruno, Carla, Cleumir, Christian, Elielson, Fábio, Sancho, Francisco, iPhone, Janaína, Jonas, Simplício, Leandro, Barbosa, Lemos, Lu, Maísa, Michel, Nelson Nunes, Rafaela, Rodrigo, Rômulo, Sidney, Estela, Tamires, Tatiana, Valmer, galera. Nossas considerações finais, tá? Semana que vem, mais umas jujubinhas aí para vocês mexerem a mente aí. Galera, não tem mistério. Essa porra aqui na prova de vocês, vocês têm que ter essa mentalidade de que essa besteirinha aqui é gabarito, porra. Gabarito. Deixa para se arrombar lá no combate a incêndio. Deixa para se arrombar lá no APH, na matemática. Aqui não, porra. Aqui, ó. Aqui, ó, da poltrona. Valeu? Forte abraço. Tô lá no grupo. Vou sentar no sofá agora, dar aquela desacelerada. Vou ligar a televisão ali só para olhar para a tela brilhando.
para ver se a minha mente dá uma apagada aqui. Tô lá no grupo, galera. Forte abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima. Tchau.